A história começa com um vídeo gravado por Lind. A jovem fala diretamente para quem encontrar a câmera. Com a voz trêmula e o olhar perdido, ela deixa recados para a família, como se já tivesse aceitado que talvez nunca mais os veja. Lind menciona a irmã e os amigos, mas não consegue explicar exatamente o que aconteceu com eles. Tudo parece confuso demais. Algumas horas antes disso, vemos Lind em um vídeo completamente diferente, muito mais leve e alegre. Quem filma e narra é sua irmã mais velha, Paige. As duas estão em uma ilha ensolarada no sudeste, finalizando os preparativos para um passeio. Paige é famosa na internet por causa de seu vlog de turismo, feito em parceria com os amigos Evan, Kier e Seb. Lind é a novata do grupo e ainda não se sente confortável com o estilo despreocupado deles. Ela estranha o tamanho do avião e pergunta se a bagagem vai caber. Seb, seu namorado, faz piada e diz que tudo vai dar certo. Enquanto isso, Paige conversa com o piloto Javier, que avisa que vai manter o localizador desligado. Tranquila, ela responde que isso combina com o estilo do vlog, já que seus seguidores gostam da ideia de ficar fora do radar. Javier também alerta que o destino é perigoso, mas isso não assusta Paige. Ela diz que não vai ganhar seguidores fazendo vídeos comuns. O piloto parece cada vez mais apreensivo, percebendo que aquele grupo não teme nada. Lind questiona essa história de ficar fora do radar, mas Kier diz que está tudo perfeito e que esse tipo de preocupação é desnecessária. Sem graça, Lind para de insistir, embora continue insegura. Seb percebe e tenta tranquilizá-la, dizendo que eles sempre fazem passeios assim. Kier não está nada feliz com a nova integrante. Para ela, Lind só atrapalha o grupo. Pouco depois, Javier avisa que é hora de partir e todos embarcam. Já nas alturas, Evan começa a filmar enquanto Paige explica aos seguidores a jornada. Eles estão indo para a enseada Red Rock, um local que já foi muito popular entre mergulhadores antes de ser declarado área de preservação natural. Todos se animam com a introdução do vídeo e Kier aproveita para alfinetar a novata. Ela diz que conteúdos mais radicais são o que os fãs querem ver e que correr riscos vale a pena. No meio do caminho, o avião começa a chacoalhar. Javier pede que todos se segurem e diz que estão quase chegando, apontando a enseada ao longe. Porém, a asa da aeronave não parece firme e a turbulência só piora. Seb tenta manter o moral, lembrando que já passaram por situações piores. Lind está apavorada e sua irmã pede que ela apenas se segure no assento à frente. De repente, a situação foge completamente do controle. A asa direita se rompe no meio, arrancando parte da lateral do avião. Paige e Evan são sugados para fora, agora em queda livre. Tudo o que Javier consegue dizer é para que se preparem para o impacto. A aeronave cai no mar e se despedaça. Lind emerge ofegante, chamando pelos outros, mas ninguém responde. Para onde quer que olhe, só vê o mar ao longe. A silhueta minúscula de Red Rock. A situação já é desesperadora e piora quando barbatanas começam a surgir na água. Kier também aparece na superfície, agora bem menos confiante. Lind comenta que viu barbatanas e tenta acreditar que sejam golfinhos. Mas Kier não parece convencida. Seb surge logo depois, e as duas comemoram. Lind pergunta se alguém viu sua irmã e deduz que, se eles sobreviveram, talvez os outros também estejam vivos. Sem nenhuma delicadeza, Kier rebate dizendo que a chance de todos sobreviverem a uma queda de avião é mínima. Ela revela que viu Paige sendo lançada para fora quando a asa quebrou. Seb tenta encerrar o assunto e garante que vão encontrar. Paige e Kier repete isso em um tom estranho. E Lind percebe que estão tratada como criança, o que a desespera ainda mais. Tomada pelo pânico, Lind começa a nadar
gritando que precisa encontrar a irmã. Kier tenta faz-la focar na sobrevivência. Nesse momento, sob a vista Javier, que também conseguiu emergir, mas está ferido e quase inconsciente. Todos nadam até ele. Lind tenta mantê-lo acordado, pedindo que aguente firme até o resgate. Javier murmura que ninguém virá, pois o localizador está desligado. Sabe confirma a informação e explica que, por a enseada ser um santuário natural, o turismo esportivo não é incentivado e eles não queriam ser detectados. Com muito esforço, Javier diz que ainda podem ligar o localizador, que está na cauda do avião. Kier pega o equipamento e mergulha. Lind continua conversando com o piloto para mantê-lo consciente. Ele menciona algo sobre suprimentos na enseada e então perde a consciência. Kier retorna com um bote inflável e diz que a cauda está cerca de 6 metros abaixo. Quando sobem no bote, percebem que Javier desapareceu e que Sabe está nadando em direção à enseada. Lind tenta impedi-lo, mas ele insiste em procurar um rádio. Enquanto discutem, Kier vê 3 barbatanas se aproximando rapidamente. Ela começa a gritar, dizendo que não são golfinhos. De repente, Sabe é puxado violentamente para baixo. Lind fica paralisada enquanto Kier implora para que ela volte para o bote. Sabe ainda emerge uma última vez e a água ao redor dele já está completamente vermelha. Em flashback, vemos o início do relacionamento de Lind e Sabe, anunciado em um vídeo do vlog. Mais tarde, Paul questiona Sabe sobre um segredo entre eles. Mas ele desconversa e se afasta antes que Lind perceba. De volta ao presente, os tubarões retornam e Lind precisa reagir. Kier entra em desespero diante da inércia de Lind. Finalmente, a jovem começa a nadar em direção ao bote. Um tubarão se aproxima rapidamente. Sem tempo para alcançá-lo, Lind para de nadar e pergunta a distância do animal. Kier, incrédula, responde que faltam 6 metros. Lind inicia uma contagem regressiva, calculando o momento exato. Quando o número chega a 1, o tubarão avança. Mas Lind joga o corpo para o lado, fazendo o animal morder destroços do avião. Ela mergulha e, segundos depois, ressurge atrás do bote. Exausta, mas viva, ela quase escorrega de volta para a água. Mas Kier consegue Puxa no último segundo. As duas se abraçam aliviadas. Lind lembra do dia em que conheceu. Sabe apresenta a irmã aos amigos durante um vídeo do vlog. Sabe se interessa por Lind imediatamente. Kier pergunta qual é a viagem dos sonhos dela. Mas Paige interrompe para divulgar uma marca patrocinadora. Quando Lind consegue responder, diz que sempre quis mergulhar com tubarões. Agora, tremendo de frio em um bote no meio do oceano, ela se arrepende amargamente dessas palavras. Lind pergunta a Kier sobre seu passado militar. Kier mostra uma plaqueta de identificação que recebeu de um soldado ferido, que acreditava que ela sobreviveria. Ela guarda aquilo como um símbolo de sua vontade de viver. Pensando em soluções, Lind sugere remar até a enseada. Mas Kier acha melhor buscar o localizador primeiro. Para isso, precisam recuperar o equipamento de mergulho espalhado pela água. Quando Kier se inclina para pegar algo, um tubarão surge do nada. Lind puxa a amiga com força, antes que possam respirar aliviadas. Outro tubarão atinge o bote, jogando as duas na água. Kier entrega uma faca a Lind e começa a explicar onde ela deve atingir os predadores. Mas não termina a frase. Assim como Sabe, desaparece subitamente sob a água. Ela retorna apenas por alguns segundos finais. Lind consegue nadar até o bote e escapar, ficando completamente sozinha. Sob um sol escaldante, ela vê uma lancha ao longe e tenta chamar a atenção. Mas está distante demais. Um forte impacto no bote lembra que os tubarões ainda estão por perto. Lind veste o equipamento de mergulho enquanto espera que eles se afastem. As águas parecem calmas, mas ela hesita em entrar. Memórias surgem em sua mente
lembrando quando aprendeu a mergulhar. Paige e Evan zombam de sua insegurança, mas Sabe a encoraja, dizendo que coragem não é algo que se deve aos outros, apenas a si mesma. Inspirada, Lind mergulha. Ela encontra a cauda do avião e ativa o localizador. Dentro dos destroços, um cardume assusta. Mas ela continua explorando até encontrar um sinalizador. Os tubarões aparecem novamente, mas ela os afasta com a luz. Subir no bote sozinha é difícil, e para sobreviver ela solta o tanque de oxigênio. Agora, sua timidez desapareceu. O medo dá lugar a uma raiva quase histérica. Se antes ela implorava por misericórdia, agora desafia os tubarões. Terminada essa etapa, ela começa a remar em direção à enseada. No caminho, vê alguém boiando. Evan, ao tentar puxá-lo, percebe horrorizada que só metade do corpo permanece. As barbatanas se aproximam da outra parte. Tudo o que resta em suas mãos é o capacete com a câmera, que registra cada segundo. É com essa câmera que ela grava o vídeo de despedida para a família. A bateria acaba antes que Lind consiga dizer que ama todos. Segurando a faca, ela pensa em desistir, mas lembranças a salvam mais uma vez. Vemos o momento em que ela beijou Sabe pela primeira vez durante uma aula de mergulho. Revigorada, Lind volta a remar com uma força impressionante, se aproximando da enseada. Os tubarões, porém, não a deixam em paz. Um deles morde o bote, que começa a esvaziar. Lind espera o momento certo, pula, e os animais atacam o bote vazio. Ela sobe na jangada, machucando a mão. Lá, encontra um kit de emergência, confirmando que Javier estava certo. Após cuidar do ferimento, tenta usar o rádio, mas não há resposta. Ela então dispara um sinalizador. Exausta, quase desmaia, quando vê Paige boiando próxima. A irmã viu o sinalizador e deixou a maré trazê-la. Paige está ferida e não consegue nadar. Lind revela a presença dos tubarões. Isso faz Paddy reagir imediatamente. As duas conseguem subir na jangada. O reencontro é amargo, pois Lind precisa contar o que aconteceu com os amigos. Elas discutem, revelando frustrações antigas. Lind confessa que sempre tentou se igualar à irmã para sentir que tinha valor. Finalmente, alguém responde no rádio. 2 rapazes se aproximam de barco e dizem que chamarão a guarda costeira. A esperança dura pouco. Um tubarão atinge o barco, derrubando um deles na água. O outro tenta ajudar e perde o braço. Em meio ao caos, flashbacks revelam conflitos antigos envolvendo. Sabe, a dor se mistura com a realidade. Lind decide que é hora de acabar com isso. Juntas, as irmãs armam um plano para enfrentar os tubarões. Paige lança uma pedra enquanto Lind bate as mãos na água para atrair os tubarões. Um deles aparece e as duas quase entram em pânico. Mesmo assim, Lind pula na água sob o olhar chocado da irmã. Os tubarões avançam. Lind escapa por pouco, enquanto Peda acerta um deles com a pedra. Ainda restam 2. Lind vê um arpão no barco destruído e decide buscá-lo. Elas usam pedras ensanguentadas para distrair os tubarões. O plano quase falha, e Paige acaba gravemente ferida ao salvar a irmã com uma faca. De volta à jangada, Paige confessa que sempre teve inveja de Lind, que era mais querida. Ela revela que tentou ficar com Sabe, mas ele a rejeitou porque amava Lind e planejava pedi-la em casamento nessa viagem. Paige piora rapidamente. Lind tenta acordá-la, mas é tarde demais. Tomada pela dor, Lind parte para a vingança. Ela prende um tubarão com o arpão e o elimina com um sinalizador e gasolina. O último tubarão leva o corpo de Paige. Sem tempo para lamentar, Lind nada até o barco. O motor não funciona. Desesperada, ela lembra dos tanques de oxigênio. Usando a faca e fita, cria um projétil improvisado. Quando o tubarão avança, ela rompe a válvula do tanque,
atravessando o animal. 6 meses depois, Lind grava um vídeo para o vlog. Ela diz que todos conhecem a tragédia, mas que o mais importante agora é o legado de Pedro e dos amigos. Por isso, ela continuará o trabalho deles,